Bom, boa noite a todos os irmãos. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo rápido, um bate-papo interessante. Por quê? Porque quando eu falei sobre a reencarnação no meu canal, muitos perguntaram, né? Perguntaram mas reencarnação, a Bíblia não fala isso, né? Na verdade, gente, a Bíblia fala sobre reencarnação, só que como na época do Concílio de Nicéia em 325, quando foi o imperador Constantino quis uma unificação de uma doutrina única, né, do cristianismo único, ele se aliou a quem? Aos apostólicos romanos, né? E todos os demais que pensavam diferente, principalmente aquelas comunidades seguidores do Messias que falavam, que ensinavam a reencarnação, eles foram os chamados gnósticos, né, eles foram perseguidos e seus escritos foram destruídos. Felizmente, né, em 1945, foi encontrado esses escritos, né, em Nag Hammadi, depois no Mar Morto, e ficou como os manuscritos de Nag Hammadi e do Mar Morto, que reacendeu de novo toda essa discussão sobre a reencarnação. Então, eu vou ler aqui um trecho rápido que Paulo, ele fala sobre a reencarnação, tá? Em Romanos 7, 9, capítulo 7, versículo 9, ele diz o seguinte: Em outro tempo eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado, achando ocasião, me enganou pelo mandamento e por ele me matou. Ora, então ele diz o seguinte: em outro tempo, eu vivia sem a lei. A lei aqui é a lei da Torá, tá? Na Bíblia está até em lei em maiúsculo, porque é a Torá dos judeus. Em outras Bíblias que com a tradução um pouco mais judaica, no lugar de lei está a Torá. Então ele diz o seguinte, que em outro tempo eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, houve um tempo que ele estava sem lei. Em outro tempo, ele vivia sem a lei, sem a Torá, ele não conhecia a Torá. Que tempo era esse? Será que era o tempo atual dele? Vamos verificar. O que o próprio Shaul, que o nome dele é Shaul, traduzido por Saulo, né? Depois ficou com Paulo, né? Mas Shaul, o que Shaul fala dele? Olha só, em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele fala sobre ele, quem ele era. Ó, ele foi uma pessoa circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei mosaica, de acordo com a Torá, da raça de Israel. Então ele era um israelita puro, né? Da tribo de Benjamim, seria uma tribo de Israel. Hebreu de hebreus, ou seja, filho de hebreus. Então ele não era ninguém de fora de Israel, né? Seus pais, ó, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ou seja, a Torá, foi fariseu. E os fariseus eram zelosos pela lei, tá? Zelosos pela lei. Enquanto ao zelo, persegui a igreja, ou seja, aqui a questão dos discípulos do Messias. Então ele foi zeloso, tão zeloso pela doutrina, pelo judaísmo, pela doutrina farisaica, que ele perseguia, né, os discípulos do Messias. Tendo-me tornado irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Então ele era irrepreensível, ele fazia o que a lei mandava. Ora, como ele diz aqui em Romanos 7, versículo 9, em outro tempo eu vivia sem a lei, então isso não quer dizer no tempo atual, porque no tempo atual de Saulo, de Shaul, ele vivia na lei, ele era zeloso, foi circuncidado ao 8º dia, na tribo de Benjamim, hebreu de hebreus.
Ele nunca errou na lei. Ele era fariseu, sempre seguia, irrepreensível. Então ali ele nasceu dentro da lei. Então quando fala, em outro tempo eu vivia sem a lei, ele não está falando desse tempo dele presente, quando ele escreveu. Ele está falando de uma vida passada dele. Uma vida passada, onde ele teve conhecimento, uma vida passada dele, que naquela época ele não tinha lei ainda. Não tinha os 10 mandamentos ainda. Não tinha Torá ainda. Né? Não tinha lei. Então, naquele tempo, naquela vida passada dele, né, ele vivia sem a lei. Mas quando veio o mandamento, ou seja, ele viveu em um tempo onde não tinha os 10 mandamentos. E ele viu o surgimento da lei, dos mandamentos, né, nas mãos de Moisés. Né? Reviveu o pecado e eu morri. Ele morreu. Né? O mandamento que era para a vida, esse achei que era para a morte, porque o pecado achado ocasião me enganou pelo mandamento e por ele me matou. Então, claramente, Shaul, ele fala de uma vida passada dele, que ele vivia sem a lei, porque na vida atual, ele já estava debaixo da lei, e ele era irrepreensível, ele mesmo dizendo irrepreensível. Então aqui ele fala de uma vida passada dele, que não existia lei ainda, não existia a Torá, a lei mosaica, que quando houve o surgimento da lei mosaica, essa lei mosaica, ele observando a lei, essa lei reviveu nele o pecado e ele morreu, porque ele dizia o seguinte, anterior a esse versículo, ele falava o seguinte, eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Né? Que tempo foi esse? Foi no tempo atual que ele já era hebreu, fariseu, circuncidado no 8º dia, irrepreensível diante da lei, ou foi numa época passada onde ele não tinha lei? Né? Então fica aí para os irmãos pensarem um pouco, ok? Que nessa passagem ele fala de uma vida passada dele, que ele não tinha lei ainda, ele viu o surgimento da lei, aí sim, a lei reviveu nele o pecado, porque ele olhando, por exemplo, o não matarás, ele viu que matar alguém era pecado, que a cobiça, como está, não cobiçarás, ele viu que era pecado e assim por diante. Tá? Então tem esse pequeno detalhe que passa batido, que fala sim da reencarnação, onde Saulo, Paulo, como todos nós conhecemos, ele fala de uma vida passada dele, que ele viveu sem a lei e ele viu essa lei sendo trazida por Moisés. E ele morreu por essa lei. Até mais, gente. Boa noite.